Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos chegando com o entrevistado do dia e hoje nós vamos conversar com o chefe da administração fazendária de Manhã Açu, o Fabrício Bicalho. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o IPVA, está chegando esse período agora, tirar suas dúvidas. Fabrício, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, ouvintes da Rádio Manhã Açu e internautas. Ô Fabrício, primeiramente, como diz, é uma obrigação que se renova anualmente, não é? Exatamente. O IPVA é o imposto, que é o imposto sobre veículos automotores, que é decorrente da propriedade desses veículos. Desse modo, todo ano ele é devido. Como diz, adquiriu o veículo, já assume essa responsabilidade, não é? Exatamente. É o imposto sobre propriedade, né? A gente observa que há o imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU, que é devido para o município, o imposto territorial rural, que é o ITR, devido federal para a União, e o Estado, a parte do imposto sobre a propriedade dos Estados, é sobre veículos automotores. E esse valor que se arrecada com o IPVA, muitas das vezes as pessoas não têm um conhecimento, às vezes acabam até distorcendo em termos essa identificação, né, da destinação. Como é que é? Exatamente. Todo imposto, ele não é vinculado. O que isso significa? Significa que o valor recebido pelo imposto, né, não é especificamente para o IPVA, a gente ouve sempre que é para consertar a estrada, ele não é necessariamente para isso. Ele serve para gerar receita para o Estado, para ele cumprir os seus objetivos, né? Seja fazer um investimento, construir uma escola, pagar as suas dívidas, né? O imposto é isso. A taxa, que ela tem essa vinculação, via de regra tem essa vinculação. E é muito importante a gente fazer essa distinção para evitar, porque até para a questão de cidadania a gente saber o que a gente está cobrando. Fabrício, agora em termos dessa distribuição também, sabemos que uma parte para o Estado, uma parte para o município, como é que é essa distribuição? Sim, apesar do imposto do IPVA ser um imposto estadual, ele não fica integralmente para o município, para o Estado. 20% é para o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, 40% vai para o Estado e os outros 40% vai para o município em que o veículo é licenciado. E ainda dentro daquele outro contexto. Esse valor, ele não é vinculado, né? O município recebe, ele vai utilizar para cumprir os seus intentos, né? Os seus objetivos institucionais, que envolve também a questão política, o que a população escolheu para ser feito, né? E o da Fundeb já é direcionado especificamente para isso. Mas isso é uma destinação mesmo. Agora, em termos daquele que não tenha pago o IPVA anterior, reflete a questão, tem algum impedimento para pagar esse ano? Como é que é essa realidade? Está em débito com o exercício anterior, a relação com esse ano? Não, na verdade não impede de forma alguma, inclusive você pode estar devendo no período passado e a gente sempre orienta a fazer o recolhimento para evitar que já tem um débito, né, para evitar que gere mais multa e juros do veículo do período atual. Você pode pagar à vista e fazer um parcelamento dos anos que você estiver em débito, ou então fazer uma regularização à vista também, aí fica a critério do contribuinte. Mas é muito importante deixar bem claro que não impede, você pode estar devendo de 2018 para frente, que o 2023 você já consegue pagar à vista, inclusive tendo desconto para pagamento à vista. E o período vem chegando, né? Já temos aí a definição, a tabela, né? Com os números das placas, né, que definem esse período. Como é que ficou essa distribuição, Fabrício? Começa a vencer no dia 3 de março, vence a placa com final 1 e 2. Assim, durante a semana, consequentemente, 13, 14, 15, 16 e 17, vence sempre 2 finais de placa por dia. No primeiro dia, na segunda-feira, vence o final 1 e 2, na terça-feira, o final 13 e 4, na quarta, o final 5 e 6, na quinta, que é o dia 16, final 7 e 8, e na sexta-feira, veículos com placa final 9 e final 0. Aí todos os tipos de veículos, né? Passeio, de carga.
Exatamente, né? todos os tipos de veículos já vencem nessas datas. E aí quem não quitar dentro do período, suscetível à multa, né? Exatamente. Caso o contribuinte não faça o recolhimento nos prazos, ele tem uma multa por atraso, né? E essa multa, após o 30º dia, ela chega até 20% do valor do imposto, a gente sabe que é uma multa alta, e tem também os juros, né? Todo mês tem uma correção pela Selic, né? Por isso que é tão importante conseguir fazer esse recolhimento no prazo para evitar essas penalidades. Agora, as hipóteses de isenção do IPVA, elas existem também, não é? Exatamente. São diversas hipóteses de isenção. O que a gente vê mais comum são para os portadores de deficiência física visual, de síndrome de Down, e também para os taxistas, que vou dizer, basicamente, uns 80% dos pedidos de isenção são para essas duas hipóteses. Lembrando que quando ele já tem essa isenção, ele fica isento, obviamente, do IPVA, mas a taxa de licenciamento ainda é devida. Perfeito. E os portadores de necessidades especiais são alcançados aí nessa isenção? São sim. Na verdade, tem essa isenção, mas não é uma isenção automática. Ele tem que fazer essa solicitação, tá? É feita uma análise pela Receita e, concedendo, ele passa a gozar dessa isenção. E é muito importante a gente atentar também que os requisitos eles são um pouco mais rigorosos do que a isenção do IPI, tá? Aqui, para a Receita Estadual, é necessário que o problema, vamos supor, a gente vê muito comum artrite, artrose, simplesmente ter artrite e artrose não garante. É importante que dessas doenças decorram uma monoparesia, uma paraplegia, né? Em decorrência disso. Mas todos esses estão previstos na legislação, muito específico, a gente também está sempre disposto a prestar essas orientações. Perfeito. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje, no entrevistado do dia, nós estamos conversando com Fabrício Bicalho, chefe da administração fazendária de Manhuaçu. Fabrício, nessa condição aí também sobre o IPVA, sobre as alíquotas, como é que são definidas? Minas Gerais possui algumas alíquotas, tá? Se a gente vai observar que tem uma alíquota desde 1% até 4%. 1% basicamente vai pegar os ônibus, micro-ônibus, caminhão, aeronave. O 2% são alguns veículos específicos e motos, né? Alguns veículos específicos que eu digo são veículos de aluguel, algum veículo de uso misto. 3% temos os furgões e as caminhonetes de cabine simples. Importante atentar a isso, porque a gente vê muito caminhonete de cabine dupla, os proprietários imaginando que é 3%, mas não, 3% é somente cabine simples. Cabine estendida já entra na regra geral, que é a alíquota de 4%. Perfeito. E, logicamente, que essas alíquotas elas servem como referência de base, né? De cálculo, né? Exatamente. A gente tem a base de cálculo, né? Que de um veículo novo é o preço de nota fiscal, e de um veículo usado é baseado na FIP, né? Próximo à FIP, geralmente até um pouco menor que a FIP, e sobre esse valor é utilizado a alíquota. Ótimo. Fazendo esse cálculo, a gente chega ao valor final. Perfeito. O que gera muitas vezes assim, a dúvida, né, proprietária em termos desse cálculo. Né? Mas por que eu estou pagando tanto? Né? Se tiver alguma dúvida também, pode manter contato com Perfeitamente. a Receita. Né? Sim, é disponibilizado nas tabelas com os valores do IPVA, com o valor da base de cálculo utilizado. Essas tabelas são disponibilizadas. Havendo dúvida, a gente sempre esclarece também. Mas basicamente é isso, tá? A gente pega essa base de cálculo, tá? Feito de volume de veículos, tudo feito de forma automatizada, né? Através dessa base de cálculo e nossos próprios sistemas, né, de informática já fazem esse cálculo. Mas, de novo, é possível, se o contribuinte tiver qualquer dúvida, ele pode entrar em contato conosco e a gente presta esses esclarecimentos. Perfeito. Agora, em termos aí da realização do cálculo de multa e juros por atraso no pagamento do IPVA, como é que funciona? Através do valor do IPVA, depois que você tem o valor do IPVA, né, tem a base de cálculo, joga a alíquota, você chega até o valor do IPVA e ele não for pago na data correta, ele tem essa aplicação de multa e juros. A multa, ela chega até 20% após o 30º dia do vencimento. E é calculado os juros sobre isso também.
Os juros, a forma de calcular os juros, você soma a multa mais o valor do IPVA e calcula os juros através da Selic, né? O Estado, todo mês, ele informa qual que é o valor de correção, né? E com base nisso a gente consegue verificar. Como a gente sabe que a multa é alta e tem os juros também, que acaba impactando bastante no valor final, é muito importante, a gente sempre bate nessa tecla, que faça o recolhimento em dia. Porque pagando à vista, por exemplo, você tem um desconto de 3%. E o contribuinte, que é o chamado bom pagador, que é o que nos 2 últimos anos conseguiu fazer o recolhimento no prazo, tanto do IPVA quanto da taxa, ele tem um desconto de mais 3%. Ou seja, ao final você chega a um desconto de praticamente 6%. Isso é bom, né? Já ajuda bastante, né? Ajuda. No final fica significativo, né? Perfeito. A condição aí em termos da pessoa que quiser já a partir nesse período agora quitar o IPVA, o procedimento é o mesmo, né? Procurar a agência bancária, não é? Como é que tem funcionado direto no caixa eletrônico? Todos os bancos são conveniados a receber? Não são todos os bancos que são conveniados a receber. Através do site da Secretaria de Fazenda você consegue verificar quais bancos possuem esse convênio. Mas levando a guia impressa, você consegue pagar em qualquer instituição financeira, lotérica. Na lotérica, se você levar o Renavan, você já consegue também verificar o valor e pagar. Se você for correntista dos bancos, você também consegue. Na Caixa Econômica, no Bradesco também, mas não são todos os bancos. A gente acho importante informar que hoje em dia é muito comum a utilização de bancos digitais, né? E não são todos os bancos que têm convênio com a Minas Gerais. É possível que você, pagando através de algum banco digital, ele não tenha esse convênio, demore um pouco mais a cair. Dependendo que a pessoa tiver mais urgência, isso não é interessante. Ótimo. Uma pergunta aqui, Fabrício, sobre possibilidade de pagamento do IPVA já vencido e a principal implicação. Você já até disse, né, que é possível você pagar o período atual, né, do IPVA, mesmo estando devendo o anterior, né? Mas a pergunta é sobre parcelamento do IPVA vencido. Há possibilidade? Sim, é assim. O que acontece? Só é possível parcelar o IPVA depois que ele esteja vencido. Quando o IPVA ainda não está vencido, o IPVA 2023, né, você consegue tirar ele de 3 parcelas, né? Isso não é o parcelamento do IPVA. O parcelamento que a gente está falando aqui é desse IPVA 2022, IPVA 2021, esse IPVA que já passou, que já está vencido e muitas vezes já está inclusive protestado. Nesse caso é possível fazer o parcelamento. Através do site da Secretaria de Fazenda a gente já disponibiliza um campo, você informa o Renavan, o CPF ou o CNPJ e você consegue fazer essa verificação. É possível parcelar o IPVA vencido em até 12 parcelas, mas é muito importante observar que às vezes a pessoa vai tentar parcelar e não chega a isso, porque tem um valor mínimo que pode ser a parcela. Pode ser ou R$200, dependendo, são 2 tipos de parcelamento, um é até R$200, um está dando 332. Se você estiver devendo R$600, por exemplo, você não vai conseguir parcelar em 12 vezes. Mas mesmo assim, mesmo parcelando o IPVA para trás, o IPVA vencido anteriormente, é possível você pagar à vista ou pagar de forma parcelada o IPVA 2023. Esse parcelamento que nós dizemos, que é feito pela Secretaria de Fazenda, através pelo site, ainda não é possível fazer o 2023, não. Só depois que ele vence integralmente, que será possível fazer esse parcelamento também. Perfeito. A questão do DPVAT é uma situação... Sim, o DPVAT quem gerenciava era a seguradora líder, né? Não era o Estado. A princípio, esse ano não vai ter, a princípio não estamos vendo nada em relação ao retorno da cobrança, tá? Se me permitir retornar à questão do parcelamento, também acho interessante a gente informar, que é uma dúvida muito recorrente, quando a pessoa parcela o IPVA que estava vencido, ela consegue licenciar o veículo para utilização, só que ela não consegue transferir. Para transferir o veículo é necessário fazer o pagamento integral. E dentro dessas considerações também, é importante a gente lembrar que você, estando em débito com o Estado, hoje o assunto é IPVA, pode gerar algumas implicações, não é? Sim. A principal delas é a certidão de débitos tributários, né, fica positiva e dependendo da atividade da pessoa isso impacta. E também o protesto, né, porque
um débito de IPVA, alguns outros débitos também, mas estamos falando do IPVA, eles, após autuados, eles podem ser protestados. Pode ser até alguma cobrança judicial, mas o IPVA, em regra, é feito o protesto. Isso impacta a pessoa, né? Com base nisso, é interessante sempre procurar essa regularização. Ô Fabrício, a pessoa que tem alguma dúvida, o contribuinte que talvez queira saber mais, qual é o meio de acesso, contato? Perfeitamente. O IPVA, como já é um tributo muito divulgado, através do site da Secretaria de Fazenda, você vai ter todas essas informações que eu passei. Tendo alguma dúvida também, tá, o contribuinte de Manhuaçu pode entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para o afmanhuaçu@fazenda.mg.gov.br, pode entrar em contato conosco, pode ir presencial, nós sempre fazemos esse atendimento e prestamos esclarecimentos necessários. Fabrício, queremos agradecer a sua participação e os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar essas informações para os contribuintes e estou disposto a sempre vir poder dar essas orientações do que eu souber aqui. Muito bem, assim, hoje nós conversamos no Entrevistado do Dia com o chefe da Administração Fazendária de Manhuaçu, Fabrício Bicalho, esclarecendo sobre o IPVA, esse período de pagamento, tirando as suas dúvidas. Para você, ouvinte da Manhuaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o Entrevistado do Dia.